pessoal, boa noite. Que bom que conseguimos resolver aqui um pequeno probleminha técnico, mas já estamos aqui de volta e agora vamos iniciar então a nossa conversa, a nossa palestra da noite dessa quarta-feira, 13 de maio. Né? Que Jesus nos abençoe, esteja junto a nós, que a gente possa ter uma conversa bem gostosa. Antes de iniciar a nossa conversa, vamos sempre aos nossos lembretes. Agora, além do canal do Facebook, do nosso YouTube, do Instagram, do Santuário Espírita Caminho do Bem, nós estamos com uma page, caminhodobem.org, ok? Nesta página, neste site, as pessoas podem entrar, você pode se conectar, entrar. Tem um questionário que a pessoa pode responder quando quiser fazer algum pedido de orientação, de tratamento, quando se quiser colocar nos nossos tratamentos à distância. Então, tem ali uma oportunidade de você preencher uma fichazinha eletrônica, igual a ficha que nós temos física lá no santuário, e essa ficha, então, vai ser encaminhada, esses acessos são encaminhados às pessoas, aos médicos responsáveis para os tratamentos à distância, e a pessoa entra, então, no tratamento à distância. Nós estamos vendo a real possibilidade de podermos fazer uma forma de psicografia com o mentor da nossa casa, mesmo não estando no espaço físico do santuário, para que a gente possa ter algumas respostas, algumas orientações de forma assim, mais direta. Isso está em estudo, porque sabemos, e a doutrina nos ensina, e a doutrina nos ensina que a gente não deve fazer, enfim, abrir, né, para em trabalhos mediúnicos fora das nossas casas espíritas. Mas como a nossa casa é uma casa muito protegida, muito aparada, nós estamos pensando seriamente aquilo que ele fala, que ele manda pelo canal direto do nosso pensamento, a gente poder psicografar e responder às pessoas, tá bom? Então, não esqueçam dos nossos tratamentos à distância nas segundas, terças, quartas e domingos, às 8 horas da noite, horário Cuiabá, 21 horas, horário Brasília, tá bom? É importante, nós temos recebido esses retornos e as pessoas que estão no tratamento estão sentindo, de fato, muito concreto, muito real, o resultado desse tratamento, né? Então, não custa que cada um que precise, né, que sendo ou não já atendido, assistido do nosso santuário, possa fazer uma prece, se colocar num ambiente gostoso dentro do seu quarto, naquele silêncio, esquecer celular, esquecer tudo mais, e nessa prece mentalizar Jesus, mentalizar os grandes espíritos, né, amigos, essa falange do bem que temos, né, a proteger-nos nesse planeta, a falange crística, e aí então se permitir receber essas vibrações, tá bom? Não percam essas oportunidades, ok? É um trabalho que fazemos com muito amor, com muito carinho e com muita fraternidade. Bom, a noite de hoje, por ser a data, né, que aqui na Terra a população católica, né, a instituição da Igreja Católica, dos cristãos de uma forma geral, estabeleceram ser a data em homenagem a Maria, mãe de Jesus, e acredito que a data venha do aparecimento de Maria em Portugal, as 3 crianças, entre elas Lúcia, que se tornou depois uma freira, uma madre, e que retém algumas informações muito precisas e muito preciosas, dadas, emitidas por esse grande espírito, Maria, não é? E eu acredito que vocês, assim como eu, muitos de vocês devem ter tido uma infância em que ouviram de alguma forma aquela musiquinha, né?
13 de maio, na cova da Iria, do céu aparece a Virgem Maria. Então, essa data, Virgem Maria, se refere à aparição de Nossa Senhora em Fátima, né? Na cova da Iria, em Fátima, Portugal, e daí, então, a imagem Nossa Senhora de Fátima, né? Muito bem. Mas por que estamos falando de Maria na noite de hoje? Maio, nós aqui na Terra, no Brasil, dedicamos às mães, né? E Maria é para todos nós, independente de sermos católicos, de sermos cristãos, de sermos evangélicos, de sermos espíritas, não tem como negar a imagem de mãe, a imagem materna, que esse espírito de luz, esse espírito de grande benevolência traz a todos nós, reflete em todos nós. A mãe que se permitiu a vinda à Terra do nosso Cristo, desse espírito de uma grandeza absoluta, que narrar essa grandeza, aqueles que não conhecem essas informações que os espíritos nos passam, poderiam negar-nos como loucos, porque a intensidade, a grandeza do Espírito do Cristo é tal, e temos que imaginar, meu Deus, como ele conseguiu de fato encarnar neste planeta e através de uma mulher. De uma mulher que à época era uma mulher menina, tinha seus 17 anos, quando assumiu essa responsabilidade, que já trazia assumida essa responsabilidade do plano espiritual, de ser a mãe, de gerar o corpo daquele que é o Espírito Cristo, o nosso Mestre Jesus. Não foi uma tarefa nem um pouco fácil. Todos, no decorrer desses séculos, nós como seres humanos, ainda absorvidos pela terrível ideia da mulher ser a materialização do mal, da mulher ser a materialização do pecado, que está lá naquela Gênese mosaica, lá na imagem de Adão e Eva, onde a mulher, seduzindo Adão, leva Adão ao pecado. Então a mulher carrega no decorrer de toda a nossa existência o fardo, né, o peso de ser o pecado. E então ficou uma situação bastante constrangedora quando Jesus veio de uma mulher, né? A mulher, que era a personificação do pecado, é aquela que traz, que gerou e trouxe para o mundo o Mestre da Luz. Então, a doutrina espírita, com muita alegria, com muita sensatez, e por ser o Consolador, não é? Ela nos revela em vários livros todo o processo, o difícil processo que foi a vinda do Mestre Jesus à Terra, né? Chegar à crosta da Terra e conseguir encarnar, ou seja, conseguir produzir um corpo físico e atrelar, juntar, nidar o seu perispírito neste corpo físico. Em função da imagem do pecado, inclusive, e do não conhecimento dos processos, como se dá na espiritualidade, os nascimentos, os processos de seleção dos gametas que vão compor aquele corpo físico, que tem que trazer similitude, ou seja, tem que estar a imagem e semelhança do perispírito, que estará ali nidado a ele, vivificando-lhe, levando-lhe vida, levando-lhe o espírito, a possibilidade encarnatória. Então, na falta desse conhecimento, nós passamos a ter dentro da sociedade humana quase que um desmerecimento a Maria, não é? Então, primeiro, porque a mãe do Cristo não podia ser uma pecadora, então veio a ideia de uma mãe virgem, da qual, de um fato totalmente inexplicado e contraditório às leis e contraditório à lei de vida no planeta Terra, ela teria sozinha criado este corpo dentro de si e trazido à luz o nosso Mestre Jesus, o que faria com que ele viesse à luz em pureza
total e absoluta, né? Então isso foi criado assim muitos séculos depois da vinda do nosso Cristo Jesus, através de um concílio, de uma decisão da Igreja Católica para tirar, para buscar tirar tanto de Maria quanto do nosso Cristo a imagem do pecado, a impureza. Então, perpetuou-se isso e ainda perpetua para muitos esse conceito, né? Esse sentido de que esta mãe havia concebido sozinha essa criança, né? Muito bem. Depois, até mesmo os espíritas, ainda com muita dificuldade de entender isso, ousaram em alguns momentos, principalmente no século passado, a dizer que talvez o Cristo não tivesse um corpo real, seria um corpo, seria um perispírito um pouco mais materializado, que fez com que ele vivesse entre nós esse período todo, os tais dos 33 anos, mantendo de uma certa forma semi-materializado o seu corpo aqui no planeta Terra. Bom, de qualquer maneira, tanto uma teoria, né, quanto outra, nos coloca diante de algumas questões de difícil explicação dentro da própria física, das leis naturais divinas que regem a biosfera, que rege a biofísica e os mundos no universo em que estamos. Então, vem nosso querido Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Emmanuel na Caminho da Luz, e o próprio André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, falar de como a vida veio na Terra e, obviamente, entrando no assunto de como, isso está inclusive na Gênesis de Kardec, como que Jesus teria vindo em corpo a esse planeta, não é? E aí sabemos que depois de uma reunião com os seus espíritos, com a sua falange, com o grupo espiritual que está junto a ele, houve a decisão de que então seria necessário, aproximava-se o momento na Terra da necessidade do Cristo vir. Desse mesmo Cristo que ajudou a estruturar o planeta Terra. Esse mesmo espírito que deu o Brasil a Ismael. Esse mesmo espírito que estruturou toda a forma planetária e convidou-nos como espíritos recém-produzidos das mãos divinas para virmos experienciar a evolução aqui, neste planeta. Então, esse espírito, em um determinado momento, decidiu que havia chegado a hora, aproximava-se o momento de que teria ele que vir, né? Já tinham vindo vários outros espíritos trazendo uma mensagem, amaciando, estruturando o planeta para que ele viesse e que sua mensagem fosse, a princípio, pelo menos um pouco compreendida, um pouco aceita, para que ela fosse amadurecendo no decorrer dos séculos. Então, Cristo vem ao planeta Terra e, para isso, essa reunião deu-se 1000 anos antes, um pouco mais de 1000 anos antes do seu encarne no planeta Terra. E ali, então, nesse período de 1000 anos, a estrutura genética da sua raiz, ou seja, eles foram manipulando essa estrutura genética, dando condição à estrutura genética que depois chegaria em Maria e que chegaria em José, para que eles pudessem conceber esse espírito, para que eles pudessem, este corpo que abrigaria este espírito, né? Então, Maria e José vêm de uma genética trabalhada, muito purificada, muito elaborada, em todo um processo dentro daquela rudeza, daquela brutalidade que éramos nós, aquela época, se somos até hoje, imaginemos-nos aquela época, imaginemos 1000 anos antes, quando houve essa decisão. Então, Maria, ela realmente concebe esse filho, né? Pelos canais naturais, pelo amor, pela vida, pelos canais naturais.
faz. Realmente, os anjos, os espíritos da falange crística avisam-na, lembrando a ela, Maria, lembra aquilo que nós conversamos lá em cima? Então agora você vai conceber o Filho de Deus, né? E Maria, então, preparada nesse matrimônio com um homem muito bom, que também já havia sido trabalhado e elaborado a sua estrutura genética em 1000 anos para que pudessem conceber o corpo do nosso Mestre Jesus. E a grandeza dessa mulher não pode passar despercebida. É tudo isso para chegar aqui. Por que não pode passar despercebida? Primeiro, porque quando nós estudamos um pouco sobre o caminho que a espiritualidade faz, né, a forma com que a espiritualidade ajuda-nos nos processos das concepções, e sabemos, né, que quando os espíritos estão, por exemplo, muito atrasados em relação à evolução planetária, a dificuldade para eles conseguirem manter-se nas estruturas físicas que foram preparadas para eles, e daí vem o que a doutrina espírita busca explicar o grande número dos abortos espontâneos, né? São as dificuldades encarnatórias, a dificuldade que o espírito tem nessa agregação, nessa anidação. Por quê? Por não haver uma sintonia energética, porque estão gravitando em sintonias diferentes. Então, imaginemos, se nós, humanos, impuros, imperfeitos, com todas essas dificuldades, né, conseguimos gerar filhos e também perder filhos em abortos espontâneos por conta da sintonia vibracional, ou seja, da falta de sintonia, de vibrações nessa faixa que deveríamos estar para conceber os nossos filhos, imaginemos a dificuldade para Maria, e aí também, por outro lado, a outra leitura imaginemos a evolução desse espírito, a grandeza desse espírito que consegue manter dentro de si, que arregaça-se, que abre-se para que possa ser gerado, crescer, alimentar, doar de si para aquele corpo que ele está, com aquele perispírito, com o espírito do nosso Cristo Jesus. Então, Maria não é uma mãe comum. Maria não é um espírito comum. Maria é um espírito de altíssima grandeza, um espírito de altíssima elevação moral e espiritual, porque se assim não fosse, não haveria sintonia, não haveria vibração suficiente para ela guardar, gerar, criar e fazer a luz desse nascimento. Trazer à luz esse nascimento. Então, é importantíssimo que nós olhemos a Maria com outros olhos. Que nós olhemos Maria com os olhos, primeiro, de uma gratidão absoluta a esse espírito que veio de lá, de altíssimos patamares, e que vem passar por todo um processo, até mesmo seu próprio nascimento, para poder gerar Jesus. Não foi fácil, não foi nem um pouco fácil. E a ordem com que as coisas acontecem no mundo espiritual para fazer valer na matéria é que é digno, é de uma dignidade absoluta. O que esses espíritos fazem, André Luiz nos explica de forma tão clara no livro Missionários da Luz, quando fala da geração, do momento de fecundação de Segismundo. E ele então explica ali que os espíritos manipulam esses gametas. Por quê? Porque a estrutura física tem que ter, como falamos no início, similitude
com esse perispírito. O perispírito traz marcas, o perispírito é a nossa história, é a nossa memória ad eterno, passado, presente e futuro, porquanto estão ali as características. E para essa encarnação que estamos indo, e que estamos sendo preparados a entrar, nós temos então ali uma história a se cumprir, um processo a se desenvolver, e porquanto temos que ter as características físicas necessárias ao suporte para esse perispírito e ele trazer essas características que são necessárias. Então, a genética responde diretamente à genética perispiritual. Então, a genética física responde à genética perispiritual. E aí, então, os irmãos, queridos irmãos, das nossas falanges espirituais, aqueles que estão junto a nós, que estão próximos a nós, no momento em que é dado o ato sexual, eles não estão presentes, fiquem calmos, eles se retiram. Seguido a isso, se aquele momento já estava visto, preparado, manipulado, que aquele óvulo e que aqueles espermatozoides iriam cumprir, trazendo a carga que primeiro no óvulo que eles vão. Se o óvulo daquele mês traz a carga genética que a mãe vai ter que doar. Se ele traz, então eles vão ali manipular os espermatozoides. Naquele momento pós, né, o ato sexual, eles vão ali manipular energeticamente os espermatozoides que irão chegar ao final e aquele que irá fazer de fato a fecundação, que irá penetrar o gameta feminino para fazer a fecundação. Se isso acontece para nós, seres humanos comuns, banais e impuros, imaginemos como não foi a luz, a grandeza, a beleza desse momento em Maria. Imaginemos quantos espíritos de luz ali não estavam ao lado dela, com os dedinhos empurrando, arrumando, para que pudessem formar a imagem e semelhança do Cristo, o corpo do nosso Mestre Jesus. Então, Maria, gente, não é a mãe de Jesus, simplesmente. Ela é a mãe do planeta Terra. Ela é a mãe da Terra. Ela é a mãe que permitiu que essa grandeza pudesse vir até nós. E ela não fugiu, como bom e elevado espírito que é a sua responsabilidade. Ela assumiu essa responsabilidade e foi até o final. Maria, então, precisa ser vista por todos nós com esses olhos, os olhos da gratidão. Os olhos de um amor absoluto por essa mãe que é o exemplo da mãe para todos nós. Não só pelo comportamento que ela apresentou na história do nosso mestre, da sua resignação, o seu amor calado, o seu amor silêncio, o seu amor presente no abraço, nos passos e naquela cena tão linda em que ela recebe em seus braços o corpo do seu filho, um corpo dilacerado, mutilado, torturado, sangrado. E ela recebe o corpo do seu filho no momento da sua despedida, como recebeu no momento em que ele chegou, abraçando aquele bebezinho e entregando o bebezinho ao mundo, a nós, a todos nós, filhos da terra, humanos da terra, filhos de Maria. Se nós, mulheres, quando somos mães, entendemos isso de forma tão absoluta, quando dizemos, sim, meu filho, venha, e abrimos o nosso corpo, permitimos que um outro espírito permaneça em nós, pegando as nossas energias, o nosso alimento,
nós somos capazes de nos arregaçar para que este ser viva. E se não arregaçamos o corpo, certamente, em outras formas de maternidade, arregaçamos o nosso coração, o nosso sentimento absoluto, quando abrimos as portas da nossa vida para receber esses pequeninos filhos de Deus, irmãos nossos de jornada infinita, que vêm para nós em formas de filhos e filhas, para nos dizer a importância do amor incondicional, do amor que abre as portas para o mundo de uma forma tal que, se assim não fosse, Jesus não teria dado na imagem da mãe o amor do nosso Pai, o amor absoluto do nosso Cristo Jesus. Meu Deus do céu, como é belo esse amor. É nós, esse mês, devemos então, pelo menos esse mês, olhar as nossas mães e olhar-nos como mães, para entender Maria, para entender o amor de Deus, porque ele foi de uma brandura absoluta a permitir que seu filho Jesus viesse na imagem daquela mulher doce, daquele espírito absoluto, trazendo-nos o amor. O amor em forma de filho, o amor no seu coração e o amor que ela lega a todos nós. Eu amo Maria. Eu sou muito grata aos meus pais que colocaram Maria no meu nome. E eu coloquei Maria também no nome da minha filha, porque eu sou muito grata a esse Espírito por nos ter permitido termos conosco o nosso Mestre Jesus. E para encerrarmos a nossa conversa, eu vou ler um poema de Maria Dolores, um espírito lindíssimo que veio através da doce, maravilhosa mediunidade de Chico Xavier, em vários livros, que ela se comunica por poemas. Ela é doce, é uma outra Maria doce. E ela então nos dá um poema belíssimo, que lerei aqui em homenagem a todas as mulheres e a todos os homens que se tornam mães no mundo em que vivemos. Dizem que quando a terra foi criada, fazendo-se possuída pelos filhos da vida, que vinham de outros mundos, tudo na estrada humana, cortando a imensidão dos campos infecundos, era a dominação do ódio que se aferra, a dissensão, a morte, ao desespero e à guerra. Foi quando o mensageiro do céu às criaturas regressou às alturas e disse humildemente ao grande Deus: Senhor, o que posso fazer dos homens sem amor? Do cérebro mais tardo ao gênio mais precoce, tudo na terra é luta em conquistas da posse. Compadece-te, ó Pai, veneno, flecha e clava formam no mundo inteiro a humanidade escrava da descrença, do mal, da impiedade e do crime, sem qualquer esperança a que se arrime. Já não se aguenta ouvir os urros do mais forte e o choro dos vencidos, pisados, massacrados e caídos nos sarcasmos da morte.
Que fazer, grande Deus, na treva dessa luta em que a luz se nos nega e ninguém nos escuta? Revelou-se que o Pai de infinita bondade pensou por um tempo e disse, comovido: aceito, filho meu, quanto me falas, entendo-te o pedido. Volta ao mundo a servir na tarefa que te avanças. Os que morrem no mal renascerão crianças. A terra evoluirá, ponderou o Senhor. Ninguém alterará a minha obra de amor. A fim de desarmar a violência e a cobiça, instalarei no mundo a força da justiça. E para que haja amor exterminando o orgulho, sem pancada, sem grito e sem barulho, enviarei alguém que ame os filhos meus com meu amor ao bem, na exaltação da paz, sem desprezo a ninguém. Alguém que saiba amar, a servir e a sofrer, cultivando o perdão como simples dever. Dizem que foi assim que a terra começou a fazer-se jardim. Ouviu-se verbo novo, alteraram-se imagens, e conforme o Senhor mandou e prometeu, entre as rudes mulheres dos selvagens, o coração de mãe apareceu. Que Jesus nos ampare e nos ilumine. E para Maria, então, na noite de hoje, e para todas as mães, faremos a oração dedicada a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Santa Maria, Mãe de Jesus, orai por nós, os teus pecadores, agora, na hora de nossa morte. Que assim seja. Obrigado, Maria. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. E obrigado, o coração de mãe, em todas as mulheres que sustentam, amparam, procriam e amam neste planeta chamado Terra. Boa noite, meus amores. E até quarta-feira que vem. E não se esqueçam que estamos agora com a nossa page www.se-caminhodobem.org, além do nosso canal no YouTube e do nosso canal no Instagram. Beijo a todos. Até quarta-feira. Fiquem com Deus.